Bom dia, turma do sexto ano, professora Lani falando, professora de História. Estamos aqui para mais uma aula e hoje o nosso assunto vai ser Mãe África e Egito. Compreender a África é extremamente importante para a valorização de nossas raízes brasileiras. Haja visto que os africanos ajudaram a construir o Brasil. Durante muito tempo, o preconceito vigorou no ensino de história, colocando os ensinos relacionados à África em segundo plano. África negra ou subsaariana era praticamente desconhecida dos europeus, pois o deserto do Saara impedia a incursão de tropas europeias. Muitos acreditavam que os territórios desérticos estavam infestados de monstros ou seres fabulosos. Segundo pesquisas realizadas por arqueólogos, paleontólogos e historiadores, foi encontrado na África o vestígio humano mais antigo. As espécies de hominídeos pré-históricas, hoje extintas, surgiram na África e depois migraram para os continentes europeus e asiáticos. Vários representantes do gênero Homo frequentaram o continente africano. O comércio africano. A existência de milhares de aldeias encravadas em regiões naturais da África não significou a existência de contatos ou de comércio. As trocas entre aldeias ou entre regiões eram muitas vezes incipientes, pois o excedente era pouco para proporcionar um grande comércio. Outro fator que dificultava o escoamento dos produtos era o transporte. É interessante salientar que, mesmo com todas as dificuldades, o comércio sempre existiu, pois o ato de comerciar ultrapassava os limites das trocas e trazia consigo vários significados, entre eles a perpetuação do modelo de poder constituído, a solidariedade e a consciência coletiva das comunidades. O exemplo mais claro dessa significação do comércio estava na comercialização da noz de cola, fruto que propriedades estimulantes muito consumido nas regiões africanas, sendo utilizado em ritos cerimoniais e religiosos. Outro comércio importante era o sal, que tinha uma rota específica conhecida como Rota do Sal, ligando o Níger às salinas saarianas. As rotas saarianas entrelaçavam os países sul-saarianos com a África do Norte e a Europa e o Oriente Médio. É interessante salientar que a África nunca esteve, no decorrer da história, fechada para novos contatos. Essa visão foi construída de forma preconceituosa pelos povos que dominavam o solo africano. A escrita. Grande parte dos povos africanos se comunicavam principalmente pela oralidade, como os primeiros contadores de história que repassavam os ensinamentos, as tradições e técnicas oralmente, de gerações a gerações. Contudo, é errôneo afirmar que não existia escrita na África, bem como civilizações desenvolvidas. A África, assim como a Mesopotâmia, foi a pioneira no desenvolvimento da escrita. Surgimento do Estado na África. A história africana possui muitas particularidades. O surgimento de formações estatais, por exemplo, diferenciava-se do Império Asiático ou pré-colombianos. O surgimento de reinos e de impérios como o do Congo, Mossi, Luanda, Gana, Mali e Songhai foi por causa do comércio a longa distância ou interregional. Egito, a dádiva do Nilo. O rio Nilo foi extremamente importante. Segundo Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo, porque seria impossível a existência humana no Egito sem o Nilo, por ser uma região muito seca. Quando chegava a estação chuvosa de julho a outubro, era depositado nas margens do Nilo uma camada de matéria rica em minerais para o cultivo. Essa camada de matéria orgânica era denominada humus,
que fertilizava as terras, tornando possível o desenvolvimento da agricultura. Os principais produtos cultivados eram algodão e linho para a confecção de roupas, alguns legumes como pepino, frutas, em espécie a uva para fabricação de vinho, trigo, a cevada, a qual deu origem a uma bebida inventada pelos egípcios e bastante conhecida na atualidade, a cerveja. O Antigo Império. Os primeiros núcleos organizados no Egito foram chamados de nomos e os chefes detinham o título de monarcas. Havia uma distribuição de terras entre aqueles que faziam parte da nobreza. Esses latifundiários, muitas vezes, tinham interesses que confrontavam os próprios monarcas e futuramente faraós. As brigas e disputas entre membros dessas comunidades, somadas à necessidade de se construir obras hidráulicas que facilitassem as atividades produtivas, fizeram com que os nomos se organizassem em dois grupos. Os que ocuparam a região do Alto Egito, ou seja, as terras do sul, a cor que caracterizava esse reino era o branco, e aquele que ocupava as terras do Baixo Egito, isto é, terras do norte, a cor característica era o vermelho. Os três períodos da história egípcia, o Antigo, o Médio e o Novo Império. Com o fortalecimento do poder real, os substitutos de Menes I dedicaram-se à constituição das mais fascinantes obras do Antigo Egito. As pirâmides, estas, diferentemente dos zigurates da Mesopotâmia, são túmulos. O Médio Império nasceu por volta de 2000 a.C. e foi nesse período que o poder do faraó foi restaurado. A capital foi transferida de Mênfis para Tebas. É interessante salientar que, embora a administração fosse boa, houve muita discórdia entre os políticos da época. A discordância entre os grupos dominantes permitiu o enfraquecimento do império, que foi invadido e conquistado pelos Ixos, povo nômade que dominava o uso de cavalos e carros de guerra. Os Ixos trouxeram diversas inovações, principalmente no que se refere ao uso do bronze, que era desconhecido pelos egípcios. Construídas no Antigo Império, as pirâmides de Quéops, Quéfre e Mequerinos foram construções funerárias de seus respectivos faraós. A sociedade tinha uma forte hierarquia. A religião foi fundamental na organização dessa sociedade, pois a figura mais importante era o faraó, considerado um deus vivo. Sua vontade era inquestionável e sua autoridade era absoluta. O governo era teocrático. A sociedade egípcia estava dividida da seguinte forma: o faraó, sacerdote, os nobres, os escribas, os guerreiros e os mercadores e artesãos, operários e camponeses e os escravos. A economia. A economia do Antigo Egito era baseada na agricultura. A fertilidade do Vale do Nilo permitia mais de uma colheita durante o ano, o que deixou o Egito conhecido na antiguidade como o celeiro do mundo. Os egípcios faziam referência às cheias do Nilo, até em seus mitos, como é o caso do mito de Osíris. Contudo, outras atividades econômicas também foram importantes, como a pecuária, a pesca, o artesanato, o comércio e a extração mineral. A religião fazia parte da vida dos egípcios. Eles eram politeístas, acreditavam na vida após a morte. Os deuses eram antropomórficos, isto é, tinham a forma humana, e antroposomórficos, ou seja, tinha corpo humano e cabeça de animal. O deus mais importante era Ra, depois de Amon-Ra, mas o mais popular era Osíris. Existem inúmeros rituais para celebrar nascimentos, casamentos, morte e até colheitas fartas. Deve-se à religião egípcia a construção das pirâmides gigantescas que tinha por objetivo guardar o corpo e os pertences para uma vida posterior. As mais famosas pirâmides são Quéops, Quéfre e Miquerinos. Arte. Os egípcios não se especializaram apenas em um tipo de arte. A arte egípcia é vasta e inclui trabalhos em arquitetura,
escultura e confecção de joias. Os adornos eram fabricados com madeira, ouro, cerâmica e pedra. As próprias pirâmides, as esfinges e os sarcógrafos e os potes usados para guardar as vísceras humanas são exemplos da riqueza dessa arte. Mãe África e Egito. Atividade no livro, capítulo 6, páginas 66 a 75. Os exercícios são páginas 76 a 79. Mãos à obra e espero que tenham gostado do conteúdo.